Olá, eu sou Luiz Gotardo, acadêmico de Engenharia Elétrica do IFSC Florianópolis. Hoje estamos aqui para conversar sobre um tema extremamente relevante para a engenharia moderna: a segurança contra incêndios de veículos elétricos em edificações. Para enriquecer essa discussão, eu tenho o prazer de receber dois especialistas. Primeiro, a engenheira Dione Borges, engenheira civil e de segurança do trabalho, especialista em engenharia de combate a incêndio. E também o sargento Murilo Augusto, bombeiro militar e graduando em Química pelo campus São José. Obrigado aos dois pela presença. É importante destacar também que o sargento Murilo participa aqui como especialista e não como representante do Corpo de Bombeiros. Novamente agradeço a ambos pela presença. E para começar nossa conversa, é muito importante destacar que vemos um momento de transição energética muito acelerado. Hoje temos um número cada vez maior de veículos elétricos circulando, não só carros, mas motos, bicicletas, patinete, entre outros, todos alimentados por baterias. Esses veículos são armazenados em nossas garagens e, em alguns casos, dentro de nossas casas. E apesar de serem mais sustentáveis, eles trazem preocupações como garantir a segurança contra incêndio quando estamos lidando com baterias. É justamente sobre isso que vamos conversar hoje. Entender quais são os riscos, como eles se manifestam e principalmente quais medidas de prevenção e combate são necessárias para o uso dos veículos elétricos seja seguro para todos nós. E começamos com a pergunta fundamental. Afinal de contas, esses veículos são seguros? Excelente, excelente começo. Para a gente definir se é seguro ou não, a gente tem que tentar criar algum padrão para definir a segurança, né? O equipamento, produto, ele vai ser aplicado para aquilo que ele foi projetado. Em segurança, normalmente se verifica isso, mas é meio que difícil de desvirtuar esse fim quando se trata de veículo elétrico. O veículo, mas o patinete, essa micromobilidade que nós estamos vivendo aí também, está sendo um pouquinho desvirtuada, com 3, 4 cabeças andando em cima do patinete, alguns abusos acontecendo. Então, desde que ele seja utilizado para a finalidade que ele foi projetado, a gente está aí caminhando dentro da segurança. Segundo, que tipo de dano ele pode causar se por acaso acontecer um incêndio? Será que esse dano é muito superior? Aí vem uma questão de correlação entre a chance disso acontecer e o dano causado, que daí eu acho interessante a gente abordar isso daí também. E terceiro ponto, não menos importante, o usuário. Sabe, ele dá conta de usar sem gambiarra, como aconteceu em Santa Maria? Ou aconteceu, tem um vídeo circulando de ventoinhas carregando o próprio carro elétrico, a ventoinha no telhado, no teto do carro, o mínimo de noção de Lavoisier já bastava, né? Mas o usuário pode ser uma potencial ameaça aí. Então, é seguro desde que seja aplicado para aquela finalidade, daí se encaixa mais sobre a micromobilidade, e que o usuário respeite o que está escrito no manual. Até então, ali, a gente pode considerar que está carregando um potencial segurança. E a gente não está aqui vivendo uma inovação. A inovação já aconteceu já faz anos, só que lá fora. Só que essa inovação chegou no nosso mundo e a gente vai ter que lidar sobre isso. O mais importante é a consciência do ser humano sobre o que ele está aportando, né? Desde um celular que você tem, é a mesma bateria, só que em proporções maiores. Eu acho que a consciência do ser humano no que está fazendo, no que está usando, de que forma que está carregando, eu acho que é um dos principais fatores a ser considerado nesse item, né? A nossa estrutura aqui ainda não fala sobre homologação também, né? Sim. Então é um produto homologado, mas como é que vai homologar um produto em que critérios, né? E quais os riscos esses veículos podem trazer no quesito incêndio em comparação a veículos a combustão? Que além do que o de combustão traz de risco, ele pode trazer? A gente não discute que vai ter ali um painel de plástico queimando, um estofado. Isso é inegável. Isso vai ter em ambos os Sim. veículos. Porém, se a gente considerar que a bateria foi atingida, existem alguns riscos a mais que não existem no veículo a combustão. Tá, tudo bem que o veículo a combustão, aquela gasolina, aquele etanol, aquele diesel que está ali, ele vai queimar, vai ter uma alta carga de incêndio, uma alta carga de fogo ali para inflamar esse incêndio. Agora, quando a bateria é atingida e acontece a fuga térmica,
Dali a gente pode esperar pelo menos 3 coisas. O ácido fluorídrico, que é um vapor extremamente tóxico, que ele não é bem do que a bateria é feita, ele é da queima do eletrólito presente ali. Também o jet fire, que é um maçarico que sai, e é inevitável, não tem extintor que vai apagar aquilo ali, enquanto sai o jet fire, está diretamente relacionado à carga da bateria, quanto mais carga, mais duração do jet fire. E por último, e não menos importante, a projeção de materiais incandescentes, que pode atingir ali alguém leigo que venha se aproximar por alguma razão. Esses são os 3 maiores perigos e presentes quando a bateria é atingida, que vai ser diferente, por exemplo, se um incêndio começar, um incêndio criminoso, de alguém jogar gasolina por fora do carro e botar fogo. Isso pode não atingir a bateria. Então, mas o que a gente espera é, um incêndio de veículo elétrico normalmente perdeu total. O incêndio de veículo já é assim, o elétrico não vai ser diferente. E vale também complementar, eu tô falando só do lado humano, você falando do lado prático, eu falando do lado humano da coisa, mas é importante as pessoas terem ciência que a fumaça que sai da bateria, da queima da bateria, ela é extremamente prejudicial, né, Murilo? Então, às vezes as pessoas elas não têm noção que elas estão carregando lá um patinete com uma bateria dentro do apartamento, que aquela bateria, se pegar fogo, ela pode levar a pessoa a óbito. Então, eu acho que isso claro, que talvez em proporções um pouco não tão exageradas como eu estou falando, mas eu acho que a importância das pessoas saberem como agir, buscar um conhecimento, entender um pouquinho do que fazer, como fazer, eu acho que é bem relevante nesse sentido. Negligenciar isso daí pode custar Exatamente. bem caro. Bem caro. Ali tu comentou que a bateria é uma das principais diferenças. Do que elas são feitas? Quais são os componentes que tem nela? Mas é bastante diverso, né? Tem um exemplo do veículo aéreo, a bateria, que vai ter uma bateria bem específica. Inclusive, ela tem o maior risco de pegar fogo, porém, o menor risco de propagação. Ela é como se fosse uma colmeia de abelha. Ela protege, uma célula entra em fuga térmica e não passa para as outras. Mas o que a gente mais tem no mercado é níquel, manganês, cobalto e lítio, ferro, fosfato. As baterias, elas não são esses elementos que vão provocar a produção do ácido fluorídrico, que é esse vapor tóxico. É importante falar que o vapor tóxico ainda não é a fumaça do incêndio, mas ele pode surpreender, pode pegar de surpresa ali. Porque a fumaça de um incêndio, as pessoas vão ter medo. Não vão querer respirar fumaça de incêndio, seja lá o que estiver pegando fogo. Mas esse vapor, ele vai ficar a nível de solo, não vai subir. E aí pode ser uma grande ameaça. Desse que a gente mais tem no mercado é níquel, manganês, cobalto e a de lítio, ferro, fosfato. Níquel, manganês, cobalto é aquela mais produzida na Europa e a lítio, ferro, fosfato mais produzida na China. Em questão de risco de incêndio, a níquel, manganês, cobalto, ela tem o maior risco de entrar em fuga térmica depois do abuso. O que vai diferenciar entre uma e outra ali é a tecnologia de produção, e a China ela está voando nesse sentido porque ela testa na rua, né? Sim. A China já bota para a rua, vai para teste. Hoje, inclusive, a luz do poste pega a luz solar, carrega a bateria, à noite ilumina a via. Então está em todos os lugares. Entrando um pouco aí nessa fuga de alguns gases, quais os riscos que eles podem trazer ao ser humano? Bom, isso daí é extremamente relevante porque é um produto que tem antídoto, tá? Então, imagina que eu fui exposto a um incêndio veicular de um veículo eletrificado. E aí eu respirei esse ácido fluorídrico. Eu vou ter sintomas de dificuldade respiratória, eu vou passar mal, vou ser internado. Se lá no hospital eu não dizer assim, eu fui exposto a uma queima do eletrólito que produz, ao ser incendiado, o ácido fluorídrico. O hospital não vai saber que tem que me dar um antídoto. E aí eu posso morrer lá 1 dia ou 2 dias depois, sem saber que eu podia ter feito algo para evitar. Então pode, inclusive, a parada cardíaca. Aí entra também a questão da informação mínima que se precisa. Eu acho que trabalho de divulgação seria bem interessante, né? E agora, esse trabalho de divulgação pode ser contraindicado comercialmente.
Ou seja, Sim, as pessoas que exato, querem sim, vender não querem essa exatamente, divulgação. não querem essa divulgação, óbvio. Mas consciência daquela pessoa que também está adquirindo um produto, né? De entender um pouquinho mais. E levar esse produto para dentro de casa. Às vezes Exatamente. numa garagem no subsolo, que pode gerar esse ácido, esse vapor tóxico, e esse vapor ficar ali dentro da garagem, não ter saída. Sem a saída, a gente tem ali uma possibilidade muito alta desse usuário em uma residência unifamiliar, que não tem fiscalização nenhuma, não tem sistema preventivo nenhum, ele vai tomar as medidas cabíveis. Às vezes, a fuga térmica acontece sem que haja o jet fire, sem que haja fogo. Então, a fuga térmica vai acontecer, vai ter o sobreaquecimento do eletrólito, vai gerar vapores, os vapores são tóxicos e aí não pegou fogo. O que a pessoa faz dentro da sua casa? Bom, eu vou acionar o seguro, mas eu tenho que tirar meu computador lá do carro, meu casaco, e às vezes por conta do casaco eu vou lá respirar aquele gás tóxico. E esse gás que sai, ele pode piorar a situação do incêndio? Bom, todo incêndio confinado, ele tende a... Todo incêndio, todo fogo na natureza, ele vai ter parte dele que vai ser queima incompleta. A queima incompleta, ela gera produtos que são também inflamáveis. Então, imagina que dentro de um veículo elétrico esteja acontecendo a fuga térmica na bateria e inundando o interior desse veículo de produtos que são inflamáveis. Se ele pega fogo e de repente alguém entra lá num combate e quebra aquela janela, pode acontecer o fenômeno de explosão pelo fornecimento de oxigênio àquele ambiente explosivo. Mas não é exclusivamente do ácido fluorídrico. Daí já é dos produtos gerais da fuga térmica que pode gerar essa atmosfera explosiva. Tem um sistema preventivo que mais combativo do que preventivo, que é a manta, que tem aquelas que são transpiráveis e as não transpiráveis. A NFPA, National Fire Protection Association, que define diretrizes nos Estados Unidos relacionadas a incêndio, ela contraindica as mantas porque testou aquelas não transpiráveis. Há uma questão comercial ali, daquelas mantas transpiráveis querer se excluir desse estudo, mas a NFPA, uma instituição de muito respeito nesse assunto, ela contraindica por causa da formação da atmosfera explosiva. Você comentou algo sobre o que acontece durante esses incêndios. E qual a chance dessa bateria pegar fogo e quais são as possíveis causas disso? Isso é legal que a gente tem... A Johnny também é voluntária na Defesa Civil, na Defesa Civil vou pegar emprestado, tá, Johnny? Tá. Tem um conceito que é o do risco, que fala um pouquinho sobre o tamanho da ameaça e a chance disso acontecer, vulnerabilidade e capacidade. O tamanho da ameaça, ele é gigante. Ou seja, depois que entra em fuga térmica e gerou o jet fire, gerou aquele maçarico e vai pegar fogo, a bateria, enquanto tiver carga, como se fosse uma energia acumulada, energia potencial acumulada, ela vai gastar essa energia e depois que vai vir o combate, né? As chances de acontecer são menores do que em um carro a combustão. Só que o dano é extremamente maior. Essa é a nossa matemática de hoje quando se fala de carro elétrico. Mas a micromobilidade é o que mais tem de ameaça. Por quê? Porque quando se fala de um veículo elétrico, é um veículo de R$130 mil, 150, e aí vai, né? Não tá barato o negócio. Agora, e bicicleta elétrica? Que daí nós já estamos falando aí de 4 mil, 10 mil. Não tem aquele esforço todo de garantir uma imagem positiva, de garantir uma segurança, um pós-venda. Às vezes não vai acontecer. Tirando o fato de que algumas estão de aluguel, paradas no tempo, na calçada, ali do lado de fora. Então, os danos eles são maiores quanto maior for a exposição dessa bateria a abusos. E se o veículo pegar fogo, digamos, começou a pegar fogo no estofamento ou no plástico do painel, a bateria pode piorar essa situação? Ela vai queimar de certeza? Não. A tendência é que o fogo ou comece num híbrido no sistema de combustão, que daí tem força o suficiente para chegar na bateria e causar a fuga térmica, porque é uma espécie de abuso.
Ou, se for um carro totalmente elétrico, que comece por um mau funcionamento da bateria. Né? O startar de um incêndio, sem que seja no sistema de tração, é incomum. Mas é possível de se acontecer com gambiarras, como aconteceu em Santa Maria, que puxou-se uma extensão lá do apartamento, e aí tem o carregador mais simples, ele tem um transformador. Esse transformador foi colocado no interior do veículo, em cima do estofado, Ele e aquece. daí com as frestas das janelas abertas, vinha o cabo e conectava para carregar o carro, com medo de que se roubasse o carregador. Esse incêndio não atingiu a bateria. Ele pegou fogo no estofado, o carro se incendiou e não pegou fogo na bateria. Então, mais uma vez, apontar que as chances são pequenas. Né? A maior preocupação que mora nesse assunto é o quanto que esse dano pode atingir no seu entorno. Como o exemplo do veículo em São José, que pegou fogo embaixo, a garagem era embaixo da casa, era dentro da casa, né, praticamente, e a casa ruiu por conta da temperatura que aquilo ali alcançou. Então, de chances, a bateria ela é bem baixa a chance de pegar fogo. Mas quando acontece, Exato. a gente vê na mídia cada vez mais notícias sobre incêndios de carros e o quanto é difícil de apagá-los. Realmente existe essa dificuldade de apagar e por que ela ocorre? Quando a gente tem uma energia acumulada, não sei, vamos falar de energia potencial de uma mola, né? Se eu Sim. tiver bem apertada a mola, ela tem muita energia para se dissipar. Assim acontece com a bateria. Eu estou lá com 100% de carga, uma autonomia que poderia me levar a São Paulo. Acho que a gente não está... o que a gente tem no mercado hoje não está nesse nível, mas já está a nível aí de... Quase lá. Fora, 1.200, 1.250 quilômetros de autonomia. Então, é bastante energia acumulada. Essa energia precisa se dissipar de alguma forma. É ali que a gente acredita que consiga alimentar esse Jetfire por tanto tempo. Nós temos aí estudos que já beiram os seus 4 anos, esse estudo, mas aponta que um Jetfire atingiu lá seus 9 segundos, passou-se 20 segundos, ou um outro Jetfire aconteceu, que é o maçarico ali, por mais 10 segundos, e aí vai acontecendo. Ele dá uma pausa e volta a acontecer. Então, nosso combate a incêndio dentro do Corpo de Bombeiro, por exemplo, ele vai acontecer em cima do estofado, em cima do resto do carro. A bateria está com o Jetfire e não está atingindo uma coluna, não está atingindo um outro carro, o ideal seria que a gente nem fizesse nada. Espera, o Jetfire passou, aquela célula dissipou energia, agora vamos combater o fogo residual. E assim a gente vai de contra o que se falava lá no começo do ano passado, que era 1.000 litros d'água para cada quilowatt-hora da bateria, que era uma coisa absurda, inexequível. Então, quando a gente fala é impossível de apagar um fogo em baterias de íons de lítio. Praticamente é impossível, porque ele queima até embaixo d'água. Vai surgir aquele Jetfire até embaixo d'água. Só que depois que dissipou energia, que é uma questão de segundos, a gente tem o que fazer. O perigo nisso daí. O leigo vê aquele maçarico se formar e o maçarico diminuiu. Ele acredita que não vai ter mais. Ele pega um extintor de incêndio, se aproxima e está exposto ao quê? Ele não tem proteção respiratória. Está exposto ao ácido fluorídrico. Ele não tem nada de proteção de pele além da roupa. Está exposto a um maçarico que pode se formar alguns segundos depois. E também está exposto à projeção de materiais incandescentes. E a gente, além aí da manta que você comentou, tem algum tipo de apetrecho, algum extintor que funcione, que possa ser usado, apesar que acabou de recomendar que o leigo não faça. Tem algum apetrecho, algum extintor que dê para evitar isso? Então, temos algumas histórias aí para contar agora. Vamos lá. O último workshop que teve foi em Curitiba e foi para apresentar uma tecnologia que visa perfurar a bateria e inocular água dentro do pack. Beleza. Isso pode acabar
provocando uma fuga térmica de uma outra célula? Pode. Mas naquele estudo foi considerado que isso é um risco aceitável. No workshop de São Paulo, no estudo que aconteceu depois daquela consulta pública que deu uma grande movimentação desse assunto, teve uma outra empresa, não vou falar o nome, mas que apresentou a mesma coisa. No entanto, aquela empresa foi questionada quanto à produção de novas fugas térmicas. Então, essa é uma das tecnologias existentes. A perfuração da bateria para inocular água no interior da bateria. Outra, tem uma empresa de fora que tem um sistema pneumático que vai por baixo do carro, perfura a bateria também e vai inocular água por um sistema bem caro. Tudo está sendo muito caro para o bombeiro comprar. Sim, são tecnologias novas. Tecnologias e assim, licitação, tem toda essa questão de comercial que está sendo bem inacessível para um shopping comprar, para alguma outra instituição que não seja uma instituição que tenha a obrigação de conter esse incêndio se a casa acontecer. Em cima da obrigação, a gente está sendo obrigado a usar, estudar bastante para saber o que vai comprar, o que vai deixar de comprar. Manta lança a perfuração por baixo, esguichos diferenciados que a gente vai colocar embaixo do veículo, que ele vai fazer um sprinkler de cabeça para baixo, para tentar resfriar aquele espaço. Além de piscinas, que aqui no Brasil não aconteceu ainda, mas lá no exterior já aconteceu. De um caminhão muque pegar o carro, botar dentro de uma piscina, um container gigante cheio d'água, uma caçamba, e aí ali vai estar em tese seguro. Mas em São Paulo aconteceu uma coisa parecida. Eles enterraram o carro porque já não sabiam mais o que fazer com o carro. Pegou fogo na cena do incêndio. Botaram em cima do guincho, levou pro pátio. Pegou fogo no pátio. Passou para os outros veículos. E daí não sabia mais o que fazer. Tem que ter afastamento. Tem que ter Aí é uma boa hora para se colocar a manta. Já aconteceu fuga térmica, já aconteceu a exposição dos gases. Então, bota a manta para que, se acontecer, tenha tempo para se reagir lá no pátio. Mas, então, as tecnologias, elas estão surgindo ao mesmo tempo que estão sendo testadas. É uma dúvida mundial, inclusive, de qual é a melhor forma de se combater. As tecnologias, em tese, são água, uso absurdo de água, tem que ter disponível. Sim. Hoje nós temos caminhões aqui na região de 4.000 litros, 5.800, caminhões que carregam equipamentos juntos, e tem os outros de 10.000 litros de água, 12.000 litros de água. Então seria bom, é prudente, levar pelo menos 2 caminhões desse daqui para uma cena. Ainda nesse assunto nós temos os famosos extintores verdes. Eles têm alguma eficiência, os condomínios têm comprado bastante, dizendo que está regularizado quanto aos carros elétricos. Eles têm alguma eficiência, servem para algo? Boa. Nós tivemos um apontamento recente, vieram tirar uma dúvida comigo. O síndico havia comprado um extintor verde, colocou na parede e fez a propaganda dele lá no grupo do condomínio. Agora estamos regulares. Sim. A gente vê bastante. Escuta muito. Cadê a norma que regula isso? Não há. Não tem. E a gente falou sobre o leigo se aproximar de um veículo elétrico com extintor verde ou vermelho ou prata ou amarelo, não importa. Ele vai estar exposto aos gases, a materiais incandescentes, jet fire, exposto a todos os perigos. Então é contraindicado que o leigo vá se aproximar de um veículo elétrico em chamas ou emitindo o que a gente chama de desgaseificação, que é aquela produção de gases que vai ter gases visíveis indo para cima e gases a nível do solo. Então lembrando, né? Toda fumaça é tóxica. Só que aqueles gases ali, eles são tóxicos ao ponto de levar a pessoa a óbito, né? Mas o extintor verde, comprovação científica, não tem. Não temos. Mas ele não é uma novidade. O que tem dentro desse extintor verde é um agente encapsulante. O último que eu analisei foi um extintor que tem o F500, que é um produto muito bom a propósito, para combater qualquer incêndio. Em 2010 eu trabalhei com ele, então não é novidade. Sim.
Tendo em vista essa dificuldade de combate aí ao incêndio, focado mais em edificações, vocês têm ideia de quais os sistemas de combate de incêndio são fundamentais para essa edificação? A gente tem alguma normativa, alguma regra no estado, alguma regra nacional? Tem a expectativa. Expectativas tem um monte, né? Existe uma diretriz hoje nacional, escrita pelo Fundabom, que é do Corpo de Bombeiros, né, que é para nortear as instruções normativas. A gente sabe que a legislação contra incêndio ela é estadual. Em Santa Catarina, nós não temos nenhuma data ainda pré-definida para lançamento. Alguns estados, Manaus, Tocantins, eles já lançaram 100% com base da diretriz. E a diretriz, ela traz algo bem que a gente já esperava, né? Que é a questão de melhoria do TRF, que é o tempo de resistência ao fogo das edificações, implantação de sprinkler, de chuveiros automáticos para as garagens e subsolos que são fechadas. Também tem a questão de exaustão de fumaça, que vai ter que ter uma troca de fumaça ali, o mínimo exigido a cada X horas, tantas trocas de fumaça a cada tempo. Melhoria no sistema de alarme. Mas, assim, não adianta a gente pensar no que é que a normativa ou o que é que o bombeiro vai pedir para caso o condomínio tenha ou implante o sistema de abastecimento para veículos elétricos. A gente sempre tem que pensar o que falou a comandante lá aquele dia. A gente teve um workshop que foi bem, bem bacana, que ela falou que não adianta o condomínio se precaver e imaginar e tentar adivinhar o que é que vai ser solicitado pelo Corpo de Bombeiros. O condomínio precisa manter o básico manutenido. Não adianta eu querer ter um sprinkler se eu não tenho extintor. Não adianta eu querer ter o melhor sistema de exaustão de fumaça se eu não tenho luz e placas de sinalização de saída. Então, tudo isso ainda está normativa mesmo, para isso não tem. Mas a gente tem que se preocupar hoje com manter o básico funcionando. Ela apontou preocupações muito sérias, Sim, a Major Poliana, Poliana. sobre o básico não só estar regular, como as pessoas conhecerem e confiarem. Teve um incêndio no ano de 2014 que a escada protegida já é de muito tempo, né? Sim. E nesse incêndio, eu lembro de ter feito a perícia nesse incêndio, não fui eu que atendi. Mas o síndico trancou a porta aberta para o bombeiro saber qual andar que era o incêndio. Só que era uma porta que protegia o corpo da escada Nossa, da fumaça do incêndio. é. Como é que vai fazer um combate se já no terceiro andar, o incêndio era no sétimo, no terceiro andar eu já tenho que estar com equipamento de proteção respiratória, que desgasta o bombeiro, e subir todos esses andares para chegar lá e combater o incêndio. Então, conhecer os sistemas que já existem e deixar ele regular é o primeiro passo, é o passo que a gente tem que estar fazendo agora. Lá na frente, quando sair a norma, aí as É pessoas uma vão... preocupação adicional lá na frente, né? Então, uma coisa que a gente sempre orienta bastante não adianta você ter o melhor sistema de hidrante na tua edificação, você fazer a manutenção dos extintores periodicamente, conforme manda ali a NBR, que é anual, e você não ter pessoas aptas para usar o extintor no princípio de combate a incêndio. Então, é um dinheiro investido pelo condomínio que, por vezes, acaba sendo desperdiçado, né? Hoje o bombeiro tem alguma exigência quanto a esse treinamento dos residentes? Não, o bombeiro ele orienta as pessoas a fazerem um curso que ele é online, Sebai, Você vai. Sebai, que qualquer pessoa pode entrar no sistema do bombeiro, se cadastrar, assistir às aulas. No final tem uma prova que as pessoas podem fazer e isso teoricamente capacita a pessoa para pelo menos entender o que que é e para que que serve aquele sistema. Mas existem empresas que ministram cursos de uso de extintor, de entendimento de por que que aquilo está ali, para qual é a utilidade daquele equipamento. A gente visita muito condomínio e a maioria dos condomínios que tem escada pressurizada ou que tem escada ali com a anticâmera, as portas não fecham, não abrem, são abertas, estão sempre abertas, então elas acabam perdendo a funcionalidade delas, porque muitas vezes porque a pessoa não sabe qual é a importância daquela porta. Então, isso é que eu acredito que o condomínio deva manter manutenido e entender qual é a utilidade.
Quanto ali à estrutura das garagens, tem algo que seja interessante, um afastamento, a localização desse carregador? Então, nessa diretriz ele traz alguns apontamentos, eu não lembro de cabeça os apontamentos necessários, mas ele tem sim um afastamento prévio, que eu acredito que em questão desses apontamentos e desse levantamento, distanciamento dos pontos de abastecimento, isso não vai sofrer nenhuma alteração, porque isso vai impactar na parte elétrica do condomínio, em alguma questão nesse sentido. Acredito que isso não vai sofrer nenhum tipo de alteração do que já traz a diretriz, né? Mais questão de sistemas mesmo que podem ser que ainda sofram alguma alteração. O subsolo acaba sendo um problema. Eu não oriento ninguém a colocar no subsolo, né? Porque o custo para a implantação disso para 1 ou 2 pontos de abastecimento no subsolo vai acabar se tornando muito caro, né? Depende do condomínio para condomínio. Porque a diretriz traz que você precisa implantar sistema de sprinkler. Olha, para você implantar o sistema de sprinkler é uma coisa que já vai encarecer. Você precisa ter um sistema de exaustão de fumaça, que é o controle, a troca de fumaça da tua garagem a cada X horas, tantas trocas a cada hora. Que isso também vai acabar impactando, porque depende do tamanho da tua garagem. Se você tem uma garagem de 100 metros quadrados, é uma coisa. Você tem uma garagem, que a maioria dos condomínios que só tem garagem no subsolo, que tem mais de 1.000 metros de área construída, de garagem, de subsolo. Então, olha a quantidade de troca de ar que você vai precisar fazer nesse... Sem contar o risco, né? Murilo aí vivencia isso praticamente diariamente. Você tem um risco, um princípio de incêndio, ou um incêndio num carro elétrico numa garagem fechada, no subsolo fechado, por mais que tenha o sistema de exaustão. Qual é a garantia que vai se ter de quando apagar nenhum? A gente tem um exemplo do que aconteceu na Espanha, de bombeiros que morreram combatendo incêndio em garagens com um veículo elétrico. O incêndio decorreu de um acidente, até por conta da resposta do acelerador do carro elétrico e o carro a combustão ser totalmente diferente. O condutor perdeu o controle do carro, era um Porsche, bateu em outro veículo e dentro desse incêndio houve a exposição ali dos gases tóxicos que levou 14 bombeiros para o hospital, onde 2 morreram na cena, né? Então, os riscos são maiores quanto menor essa troca de ar. O incêndio em si, ele já tem uma mudança completa no seu comportamento relacionado à troca de ar. Ele vai se estender mais quanto mais oxigênio tiver presente, Sim. mas também o acesso, ele é outro incêndio, um incêndio confinado do incêndio aberto. E no caso de ter esses gases tóxicos, já recomendaria que seja um incêndio aberto. Então, sistema de alimentação de veículos elétricos fora de subsolos é uma coisa que a gente já espera que vai acontecer. Sim. Então, o ideal seria uma vaga térrea, de preferência aberta. O que está acontecendo? Algumas edificações estão querendo colocar muitas vagas com sistema de alimentação de veículos elétricos. Só que a gente entra no problema da energia elétrica mesmo. Um dos pontos também que eu acho relevante não é aonde é que eu vou estar com o ponto de abastecimento. Porque o fogo, ele pode... O acidente na bateria, ele pode começar fora do ponto de abastecimento. Então, também é onde eu vou deixar o carro. Né? A gente assistiu um vídeo que o carro, do nada, ele entrou combustão, começou a pegar fogo. Ele não estava abastecendo. Então, nem sempre discutir o melhor ponto de abastecimento vai se combater ou vai evitar o princípio de incêndio, não. Né? Isso é um ponto adicional do que O precisa. resultado desse incêndio aí foi 146 carros queimados. Quase nada. Quase nada. A questão de estar carregando traz riscos para incêndio? Não. É confuso ainda apontar para isso, porque a gente não tem dados o suficiente. Como eu falei, a chance de um carro elétrico pegar fogo ela é menor. Então, quando a gente tem uma chance menor, menos ocasiões, as estatísticas acabam ficando um pouco deturpadas. O que nós temos de veículos elétricos queimando enquanto carregam? As câmeras.
sistema de alimentação, eletroposto, tudo tem câmera. Sim. O que a gente vai ver no Instagram, no YouTube? Um incêndio em veículo elétrico que apareceu através da Carregando. câmera de segurança. Então, lá no meio da estrada não vai ter uma câmera de segurança Sim. sendo divulgando a informação. Então, a estatística aponta que 17,49, algo assim, por cento é de veículo elétrico carregando que pegou fogo. O resto dos incêndios é outros abusos. O abuso elétrico que pode ser no carregamento e depois o carro saiu. Ou acidente de trânsito, uma inundação, maresia. Então a gente tem essas ocasiões aí de quanto que eu vou expor essa bateria aos abusos. Existe alguma recomendação de afastamento desse carro, sei lá, numa garagem ou num ponto de abastecimento? Quando isso estava em discussão, teve uma montadora, não pode dizer qual é, Preferencialmente que não. fez um recall e deu um carregador com cabo de 20 metros. Dizendo assim, se você se sente inseguro de carregar dentro da sua casa, carregue com o carro lá fora e saindo energia daqui. Então, nem as montadoras elas estão certas dessa segurança ou não. A segurança ela é relativa. Hoje a gente já tem outra tecnologia, a gente está evoluindo muito e não dá para se comparar com a época que isso aconteceu. É constante, né? A tecnologia ela está evoluindo. Curto que a gente está acompanhando de perto isso, 2 anos. Olha o tanto que a gente já ouviu de coisa diferente de quando a gente começou a estudar veículos eletrificados, que foi a primeira palestra que a gente sentou para realmente assistir, e o quanto mudou e evoluiu e 1 ano e meio, 18 meses. Muita coisa mudou. Muita coisa mudou e muitas opiniões mudaram também. O mesmo palestrante que a gente ouviu uma palestra, sei lá, em agosto do ano passado, ele 23. veio 23 de agosto do ano passado, 2020. Não, foi 2023. Foi 2023, ele falou uma coisa pra gente. Agosto de 2025, ele veio e falou outra coisa totalmente diferente. A gente ficou se olhando e, nossa, como mudou, né? Num curto período de tempo. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que entender que é uma coisa que veio para ficar. É tentar, quanto mais rápido, entender qual é a melhor forma de ter, né? Por que não? Porque a gente já estava pensando em ter um carro elétrico esses dias. E se adaptar, e é uma coisa que a gente vai ter que entender e se adaptar e se adequar da melhor forma possível. Fora os pontos que foram trazidos, tem mais algum ponto que não foi tocado, que seja importante para a segurança desse veículo, do usuário? Sim. Coloque os pontos de abastecimento na área externa do seu condomínio. A micromobilidade tem sido um ponto de preocupação. Bastante. Sai um pouco das estatísticas, porque quando a gente vê um ônibus elétrico pegando fogo, é assustador. Aquele maçarico gigante saindo da bateria é assustador. Agora, quando a gente vê um patinete pegando fogo, é outra situação. Teve um vídeo que circulou na internet de um incêndio na China, onde tem um morador descendo pelo elevador segurando uma bateria. Essa bateria, segundo as investigações, ela já estava em fase de fuga térmica e ele entra no elevador. Entrou no elevador. É importante a gente falar sobre isso daqui. Elevador não causa fuga térmica em bateria. Sim. É só um espaço fechado que você não tem para onde correr. Da mesma forma que você entrar no elevador com uma pessoa agressiva fora de si com uma faca na mão. O elevador não causa a agressão da pessoa. Mas se eu vou me fechar num espaço fechado, eu prefiro ir pela escada. Sim. Tá, então, a micromobilidade ela tem oferecido essas ameaças, esse risco, e o carregamento dessa micromobilidade alugada, ele está fora de normativas, fora de cobranças. Então, tem espaços que essas baterias são carregadas que tá todas as baterias de inúmeros patinetes ali carregando numa casinha pequena. Aqui em Florianópolis a gente vê bastante, principalmente durante a madrugada, eles com sobre outro patinete muitas baterias para ir. Isso é uma forma de abuso também. Sim.
Acaba botando em Não vamos risco, longe, né? né? A gente tem um em casa, na mão, na bolsa, no Sim. bolso, direto. É, Então, o celular, ele não tem muito risco porque é uma alta tecnologia. sim. A mesma bateria que está no celular com baixa tecnologia está no power bank, que não tem esse cuidado todo. O power bank já se torna um pouquinho mais perigoso. É comum as pessoas verem o power bank esquentar. Muito mais comum do que o celular. Inclusive no celular, quando a gente sente ele esquentar, como é que ele se comporta? Ele começa a travar. Fica lento, começa a travar. O carro também. Não vou dizer que ele vai diminuir a velocidade, mas ele vai apresentar problemas e vai apontar mau funcionamento. Então, o celular não deu sinal que ele estava ruim. O que você tem que fazer quando o celular esquentar? Apaga ele, deixa ele no canto e diz assim, descansa aí. É. Ele está afetado, deixa ele ali no canto descansando. Porque ele também tem um sistema de gerenciamento da bateria, assim como o veículo, que vai fazer o seu resfriamento. Não é tão parecido quanto o veículo. O veículo ele tem um líquido de arrefecimento. Sim. Inclusive, esse líquido, em alguns modelos, eu não posso apontar todos porque eu não conheço todos os modelos elétricos, ele é o mesmo líquido do ar-condicionado. E nós temos um caso no Brasil, que o incêndio aconteceu, o condutor do carro, o dono do carro, falou, não, mas o ar-condicionado não estava funcionando. O que aconteceu? O líquido vazou, o mesmo líquido que resfriava o interior do veículo resfriava a bateria. Ah, sim. Então, E aí o BMS não funcionou, não dá para resfriar sem o líquido. Sim. E assim aconteceu um incêndio. O BMS ele é muito importante que a gente cite aqui. Ele vai proteger essa bateria de qualquer anomalia. Anomalia térmica, ela é a primeira fase da fuga térmica. Essa anomalia, ela é reversível. Quem vai reverter isso? Vai ser o BMS, que é o Sistema de Battery Management System. Esse sistema, ele vai retardar qualquer dano ou até retroagir ao estado normal da bateria. Mas cabe ao usuário verificar os avisos e parar. Verificar os avisos, parar. exatamente. Qual é o maior perigo do carro elétrico? O usuário. O mesmo maior perigo da altura, o mesmo maior perigo de acidente é o usuário. É o usuário, gente, é o serzinho humano. É a Ah. pessoa que deveria entender um pouquinho do que está comprando, né? A responsabilidade do vendedor também tá em xeque aqui, né? Porque ele diz assim, tanto o vendedor de bike, de carro, de patinete, de qualquer coisa elétrica, ele quer vender. Né? Sim. Não vou dizer que assim, o cara sabe que vai dar problema, porque as chances são pequenas. São pequenas. Mas para numa concessionária, ele vai dizer que é para ligar na tomada e ser feliz. Só isso. Sim. Mas assim, a gente sabe que qualquer equipamento que a gente vai comprar vem o quê? O manual. Quem aqui leu ou abriu ou leu o manual inteiro até hoje? Ninguém. Tá tão fácil. Comprei uma máquina de lavar roupa nova. Deu um problema. Eu vou lá no Google. O que é o problema da máquina? Nem o Google, hoje é o chat. Então, assim, Chat GPT. a gente pode pedir o resumo pro chat, né? Um resumo que seja, que ele vai trazer os pontos principais ali, relevantes, que precisa se atentar. Mais que o carro hoje tem se popularizado as scooters. Persistem os mesmos problemas? Tem algum problema diferenciado nelas? O problema diferenciado das scooters é no trânsito. Como que ela se comporta? Ela se comporta como um ciclomotor, ela se comporta como uma bicicleta, ela se comporta como uma moto. Uma scooter até 1000 watts, ela pode andar na ciclovia. Né? Então, tá lá na beira-mar de São José ali, as pessoas estão correndo, às vezes desviam o piso ali. O acidente com uma scooter dessa é uma ameaça Sim. ao pedestre como uma moto. Então, diferente da bicicleta. Tirando essa ameaça, relacionada a baterias de íons de lítio, essa pessoa vai tirar a bateria e vai carregar em casa. Quantas portas tem um apartamento? Porta de saída. Somente uma. Tirando alguns modelos de apartamento Mas, aí, no máximo 2. a maioria é uma porta. Aonde que as pessoas costumam carregar? Do lado da entrada. porta.
Verdade. Se isso dá um problema, Você não sai, se põe fogo no condomínio e morre lá dentro. entre no quarto, fecha a porta, liga a TV, assiste a melhor série do Netflix aí, porque vai ser a última. Mas enfim, brincadeiras à parte. O carregamento dessas baterias tem sido num local que... impróprio. Ah, mas não é para abastecer dentro de casa, eu vou abastecer aonde? Não, realmente, não tem onde abastecer, vai na sacada. Ou na garagem, se tiver uma tomada à disposição. O ideal seria o local mais aberto possível, então. Um local aberto, assim, a gente não compra rifa do que não quer ganhar, né? Sim. Querem colocar mais algo? Eu tinha uma engatilhada aqui, mas não me lembro. Esqueceu? Eu esqueci. BMS. Bem, eu espero que o nosso podcast tenha sido bastante informativo. Lembre-se, em caso de incêndio, 193, o Corpo de Bombeiros. Agradecemos a audiência.